Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias, mano. Primeira coisa, se inscreva no canal, família. Ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer rede social. Então, família, eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top. Vai na descrição do vídeo, tem lá o link do Instagram do Predador de Notícia, o link do Twitter do Predador de Notícia e o link do Instagram do canal MSTV. Então, sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. Isabel dos Santos pode ficar com os bens congelados durante 10 anos. Isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. E a família, como eu disse no início do vídeo, é isto mesmo. Isabel dos Santos pode ficar com os bens congelados durante 10 anos. O advogado angolano estranha que tenha sido o Estado a pedir o arresto e acusa o Ministério Público de populismo. O processo judicial é um passo radical na luta entre facções do poder em Angola. Há quem ache que vem aí uma guerra sem quartel, mas há quem também diga que nada vai acontecer e ninguém verterá uma lágrima por Isabel dos Santos. Bora ver a reportagem. A empresária Isabel dos Santos, o marido Sindica do Colo e o seu gestor Mário Leite da Silva podem estar 10 anos ou mais com os bens arrestados preventivamente à espera que haja uma decisão do processo principal. Estou a falar da nossa experiência. Os processos aqui em Angola demoram muito. Um processo civil leva de 10 a 20 anos, explicou ao público o advogado angolano Davi Mendes. O arresto preventivo de contas bancárias pessoais e participações em 9 empresas da filha e do genro de José Eduardo dos Santos, bem como do seu gestor, está relacionado com um processo de condenação para pagamento de mais de 1,1 milhões de dólares, mil milhões de euros, ao Estado, por prejuízos provocados nas empresas públicas de petróleo, Sonangol, e de diamantes, Sudião. Ora, neste tipo de processos para pagamento de quantia certa, explica Davi Mendes, só no jogo em primeira instância da contestações, réplicas e tréplicas, pode ficar 5 anos. Na segunda fase, se alguma das partes não estiver de acordo e antepor recurso, este pode levar mais 5 ou 10 anos a ser apreciado. É, por isso, que normalmente as empresas nunca escolhem o foro comum para a resolução dos seus conflitos e optam por incluir nos contratos uma cláusula de arbitragem. O processo de arbitragem é célere, num ano e pouco conseguem resolver a questão, diz Davi Mendes. Neste caso, essa opção não é tão simples, porque quem pediu o arresto dos bens foi o Ministério Público e não uma das empresas lesadas, a Sonangol ou a Sudião, ou as duas em conjunto. As empresas visadas podiam coligar-se para acionar Isabel dos Santos e as suas empresas. Tal como houve uma coligação de arrestados, também poderia haver uma coligação de requerentes. Não vejo como é que se pode recorrer à arbitragem entre o Estado e uma empresa que não fez nenhum contrato com ele, refere o advogado. Acredito que a Sonangol e a Sudião estejam interessadas na resolução do conflito, e nos seus contratos esteja a cláusula de resolução por arbitragem. Mas como é que entra o Estado nisso? Leitura política. A participação direta da Procuradoria-Geral da República, PGR, através do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, no pedido de arresto é um elemento que permite acentuar a leitura política do processo contra Isabel dos Santos e Sindica do Colo. Ambos se encarregaram de salientar esse lado quando comentaram a decisão do Tribunal Provincial de Luanda, enfatizando a ideia de estarem a ser perseguidos politicamente pelo governo de João Lourenço. Não gostaria de tirar essa conclusão imediata, mas achei uma medida populista, afirmou Davi Mendes. O MP reclama que os advogados passam decisões judiciais,
Neste caso foi o próprio MP a tornar pública uma decisão judicial e a trazer para a praça pública uma discussão. Para mim, não passa de populismo, afirmou o jurista que questiona a legitimidade do Estado para solicitar este arresto. Apesar disso, Davi Mendes não vê qualquer ilegalidade na atuação do tribunal, como a filha e o genro do ex-presidente José Eduardo dos Santos quiseram dar a entender na sua apreciação do caso. Não só é uma faculdade que assiste ao juiz decidir se notifica ou não a outra parte sobre o pedido de arresto, como só depois de notificada do arresto é que a parte pode recorrer. O mesmo acontece em relação à apresentação de testemunhas. Isabel dos Santos queixou-se de que não teve oportunidade de o fazer. Mendes refere que apresentar contraprovas e arrolar testemunhas para deporem a seu favor podia ter sucedido apenas em caso de notificação. Sendo assim, só quando a ação principal que motivou o arresto estiver a decorrer, e que tem de ser interposta no espaço de 30 dias a contar da decisão do arresto, é que a empresária, o marido e o gestor se podem defender. Explicações jurídicas que não convencem Sindica do Colo, para quem isto inscreve-se numa narrativa global de tentar dizer que o problema de Angola é a família de José Eduardo dos Santos. Como disse em entrevista à RF, e se o problema da moralização de Angola, se o problema da corrupção em Angola fôssemos nós, a minha esposa e eu, a sociedade angolana não estaria na situação de quase falência que está atualmente. E que piorou nos últimos 2 anos da maneira que toda a gente sabe, acrescentou. Tudo aqui em Angola é política, as fortunas foram construídas politicamente, explica ao público Carlos Rosado de Carvalho. Nós não temos propriamente empresários, são políticos ou pessoas que gravitavam à volta da elite que está no poder. Isabel dos Santos beneficiou de dinheiros públicos e fez negócios com dinheiros públicos. Não é a única, mas é certamente das principais beneficiadas, refere o professor de Economia e diretor do semanário Expansão. Aliviar a pressão para o analista, é preciso que o presidente João Lourenço não se fique pela família do ex-presidente, de outra maneira podem retirar-se conclusões que favorecem a estratégia de Isabel dos Santos e afirmar que está em curso uma perseguição política à família dos Santos que nestes 2 anos se tornou num alvo privilegiado para aliviar a grande pressão social em que o governo angolano se viu metido por causa da crise econômica. A economista Inteligência Unita alertou na semana passada, numa nota de comentário à aprovação da terceira tranche do Programa de Assistência Financeira a Angola do Fundo Monetário Internacional, citada pela Lusa, para o risco elevado de incumprimento financeiro devido aos altos encargos da dívida e ao facto de o país continuar quase totalmente dependente das receitas do petróleo. Perseguir a família dos Santos, que a sociedade angolana parece agora odiar, tem servido para desviar a atenção para as dificuldades econômico-sociais, referem ao público várias fontes contactadas. No entanto, à medida que a situação se agrava, o impacto desses escapes dura cada vez menos e crescem as vozes a exigir que se julguem outras figuras de topo envolvidas na corrupção. A família dos Santos estava no topo da pirâmide dos esquemas de pilhagem do país e, obviamente, essa família sentirá mais peso da justiça, porque foi quem mais beneficiou dos esquemas de corrupção. No entanto, acrescenta o investigador e ativista político Rafael Marques, não é verdade que se esteja apenas a apontar baterias para os familiares de José Eduardo dos Santos. O ex-ministro dos Transportes Augusto Tomás foi condenado e está na cadeia. Vários membros do atual executivo, membros do Parlamento, como Higino Carneiro, Manuel Rabelais e outros, também têm processos de arresto. Há governadores e ex-governadores com muitos processos judiciais, além de dezenas de administradores municipais acusados de corrupção. O que houve, de verdade, foi uma grande tolerância em relação à família dos Santos, sublinha. Guerra aberta a Rafael Marques.
A ideia de que está em curso uma guerra entre duas fações do MPLA, o partido que governa Angola desde a independência, não convence, apesar dos indícios e dos interlocutores que a confirmam. Mesmo a advogada Maria Luísa Abrantes, ex-mulher de José Eduardo dos Santos e mãe de 2 dos seus filhos, o Elon Itchia, Txé, e José Paulino, Coronel, escreveu recentemente no WhatsApp que há, em Angola, uma luta entre duas fações de bandidos da pior espécie que foram protegidos pelo anterior e pelo atual executivo. As lutas internas dentro do MPLA já se travam há bastante tempo, desde a escolha de João Lourenço como candidato, afirma o analista Adolfo Maria, em declarações ao público. O antigo militante do MPLA considera que na base da decisão do tribunal de arrestar os bens de Isabel dos Santos está o processo político, embora tenha sido construído o processo judicial para fundamentar. A luta entre as duas fações já existia e agora vai se intensificar e tornar-se mais radical, diz Adolfo Maria. Esta medida radical de arresto de bens de Isabel dos Santos é um dos aspectos da dura luta que se vem travando há muito tempo em esferas ligadas ao poder. De um lado, está a fação que diz querer a renovação, sanear a economia, moralizar o Estado e acabar com a corrupção. Do outro está a dos interesses instalados ao longo de 38 anos de presidência de José Eduardo dos Santos. A luta pelo poder, umas vezes surda e outras estridente, é agora uma guerra sem quartel, explica o analista político. Não sei se foram medidos os riscos, mas sei que vai provocar uma reação muito forte da outra parte, afirma. Contra-ataque pelas redes sociais circula uma lista de alegados crimes cometidos por João Lourenço e pela mulher, Ana Dias Lourenço, assinada por um grupo de patriotas de Angola. Txé dos Santos, irmã de Isabel dos Santos, que perdeu o mandato de deputada do MPLA por ter ultrapassado o tempo de ausência do Parlamento, partilhou a informação com o recado. Circula nas redes sociais a seguinte denúncia pública, para a qual estamos a aguardar esclarecimento das entidades competentes, por se tratar de servidores públicos eleitos. Isto está muito intoxicado. Há muita fake news de um lado e de outro, refere Carlos Rosado de Carvalho, para quem a lista é aparentemente um contra-ataque do lado de José Eduardo dos Santos. Estou à espera que nos próximos tempos surja muita informação e contra-informação, porque Isabel dos Santos tem muita informação sobre pessoas que estão atualmente no poder e que trabalham com o presidente João Lourenço, diz o diretor do Expansão. Até agora, a família dos Santos parece não ter ganho ainda nenhum round deste combate entre pesos pesados da política angolana, mas quando ganhar algum vai arrastar muita gente, explicam fontes angolanas, porque há muitos negócios cruzados, muita endogamia político-econômica. A acreditarmos na opinião de Rafael Marques, será difícil que venhamos a ter uma reviravolta no braço de ferro, até porque o ativista considera que ele nem sequer existe. José Eduardo dos Santos não tem apoios, por isso, não vai acontecer nada no MPLA, não vai haver uma sublevação política, nenhum descontentamento. Ainda para mais, a senhora Isabel dos Santos era mais detestada que o pai no MPLA, afirma Rafael Marques. Neste momento, só há um amigo a carpir por ela, deputado, João Pinto, mas ninguém deita uma lágrima por Isabel dos Santos. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mamene, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais. Compartilha o vídeo porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, isso não é notícia, predador de notícia. Mas sim, é notícia, porque você não sabia. Estás a saber aqui a partir do canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você.
Ok, família? Então, sem mais blá blá blá, nos vemos no próximo vídeo, ok?